Aleluia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Os irmãos podem se assentar, por favor. Aleluia. Quantos estão felizes hoje nessa noite? Diga amém. Você sabe, a alegria do Senhor é a nossa força. Vamos dizer isso mais forte? Diga assim comigo. A alegria do Senhor é a nossa força. Não sei se você já percebeu, mas alguém com um sorriso nos lábios é alguém mais feliz, mais bonito. Não é verdade? Portanto, sorria para a pessoa que está do seu lado, diga para ele, que bom que você está aqui. Se quem está ao seu lado é o seu cônjuge, diga para ele, eu te amo, meu amor. Isso é importante para mim. Aleluia. Isso pode render bons frutos. Aleluia. Glória a Deus. Que alegria estar aqui com os irmãos hoje nessa noite. Poder ver, né, aquilo que o Senhor tem feito. Eu creio que tudo aquilo que o Senhor Ele tem feito é um sinal para nós. Eu creio que tudo aquilo que Deus Ele está realizando no nosso meio é, na verdade, como que o selo do Senhor sobre as nossas vidas. Eu creio que você não está aqui por acaso. Nós sabemos que quando Deus une pessoas, Ele une com um propósito. Eu creio que o Senhor uniu você neste lugar, é porque Ele quer que você possa ser uma expressão, que você possa ser uma voz profética, para impactar essa geração e tocar o coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor. Quantos creem nisso? Diga amém. Curva a sua cabeça e ore agora, fala, Espírito Santo, fala conosco nessa noite, ministra ao nosso coração as tuas verdades eternas. Nós queremos sair deste lugar edificados. Abra sua boca agora, fale para o Senhor, fala, Senhor, não vim para mais um culto, para mais uma reunião, nós desejamos nessa noite sermos tocados pelo teu Espírito. Senhor, fala conosco, ministra a tua verdade ao nosso coração. Nós queremos sair deste lugar edificados, fortalecidos, para avançar, para crescer, para conquistar tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Espírito Santo, te damos liberdade para que o Senhor possa mover, para que o teu Espírito possa fluir entre nós, em nome de Jesus. Aleluia. Quero que você abra a sua Bíblia comigo, Isaías 61. A partir do versículo 1, o Espírito do Senhor, a palavra do Senhor fala aqui através do profeta Isaías, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele começa a dizer, a discorrer dizendo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, e ele me ungiu. Diga assim comigo, eu sou ungido do Senhor. Ele continua dizendo, só abrindo outra versão, na minha Bíblia aqui está numa versão diferente daquilo que nós estamos lendo. Deixa eu abrir aqui no meu celular, porque nós lemos a mesma versão, né? A palavra do Senhor diz assim, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Olha, Ele nos ungiu com qual propósito? Para pregarmos as boas novas aos quebrantados. Ele não somente nos ungiu, mas também Ele nos enviou. Olha, o Senhor nos ungiu. Há uma unção sobre a sua vida. E essa unção é para que você possa falar, ministrar da parte de Deus as boas novas. Sabe, queridos, um dia nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Quantos aqui podem dizer, eu fui resgatado por Cristo Jesus? Sabe, eu e você vivíamos no império das trevas. Nós vivíamos distante de Deus, completamente destituídos da glória de Deus. Mas um dia o Senhor nos alcançou. Eu sou muito grato ao Senhor. Eu nasci num lar cristão. Eu tive a oportunidade, o privilégio de nascer num lar onde os meus pais já conheciam o Senhor. Mas um missionário, alguém da parte de Deus, ministrou o coração do meu pai quando ele tinha 19 anos de idade. Isso nós estamos falando aí na década de 70. Na década de 70, um missionário, né, em Anápolis, não sei se você já ouviu falar nessa cidade, Anápolis, no estado de Goiás, né, por sinal, é uma cidade onde
você faz os remédios aí, né? Tem uma cidade onde tem muitos laboratórios de remédios aí, muitas fábricas de remédio. E ali um missionário falou da parte de Deus para o meu pai aos 19 anos de idade. A vida dele foi impactada e por causa dessa pregação do evangelho, das boas novas, isso afetou a vida dos meus pais, afetou a minha vida e tem afetado a vida dos meus filhos. Olha que interessante, 3 gerações. O meu pai foi levantado como pastor, o Senhor me deu esse chamado também como pastor, e o Senhor tem colocado isso no coração do meu filho também de ser pastor. Olha para você ver, porque alguém ungido pelo Senhor, o que ele fez? Ele abriu a sua boca e pregou, proclamou o evangelho. Sabe, eu quero dizer algo para você hoje nessa noite. O Senhor também te convida a ser um agente especial no reino de Deus. Sabe, você é um agente no reino de Deus. A palavra do Senhor fala, o apóstolo Paulo ele diz que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. Quando eu e você pregamos o evangelho, nós estamos pregando as boas novas. E o que é mais importante que você compreenda, essa é uma grande comissão que o Senhor nos tem chamado. Ele não quer que você apenas possa receber e desfrutar desta nova vida. O Senhor nos resgatou do império das trevas, nos transportou para o reino do seu amor. Um dia, você foi conduzido a Cristo. O Espírito Santo, Ele te chamou, Ele colocou no seu coração o desejo de conhecê-lo, de experimentar dele. Mas eu quero te dizer, assim como o Senhor falou um dia para Abraão, olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele diz algo para Abraão, Abraão, de ti farei uma grande nação. Aí sabe o que ele fala? Se tu uma bênção. O Senhor disse, olha, Abraão, eu não quero que você seja abençoado somente, eu quero que você possa transferir essa bênção. Em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. Sabe, a palavra do Senhor fala que nós, quando recebemos a Cristo, nós somos também feitos filhos de Abraão. Eu e você somos abençoados porque um dia Abraão, ele respondeu ao chamado de Deus na sua vida. Eu e você também somos comissionados por Cristo a não somente recebermos a bênção, mas também transbordar essa bênção na vida de outros. A palavra do Senhor fala, o Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para pregar as boas novas. Queridos, a palavra do Senhor fala em Romanos 1,16 que o Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu posso dizer algo para você, o que as pessoas mais carecem e precisam, não é de um conhecimento a respeito de como lidar com a vida financeira. O que as pessoas mais precisam não é terem somente as suas necessidades supridas. Eu creio que tudo isso é consequência, mas o que elas mais precisam é conhecer a respeito do Salvador. Isso muda as nossas vidas, isso transforma a nossa vida. Sabe o que eu acho precioso? É que a pregação do Evangelho, ela tem poder de mudar, de transformar, de mudar as realidades. É tão interessante você perceber na palavra de Deus que o Senhor, Ele usou muitos homens, Ele levantou homens com esse encargo de ministrar a palavra de Deus, de pregar o Evangelho. O apóstolo Paulo, ele foi incansável. Você pode perceber que o dia que ele teve luz, caiu do cavalo. Eu acho muito interessante essa expressão, porque o apóstolo Paulo foi aquele que realmente caiu do cavalo, teve os seus olhos abertos. Mas o dia que ele compreendeu o poder do Evangelho, ele gastou os seus dias, ele investiu todo o seu tempo, o seu recurso, para responder ao chamado de Deus. E o que você pode perceber é algo tão tremendo, que ele não fazia simplesmente porque ele tinha uma obrigação no coração. Ele fazia porque ele teve luz, clareza. Hoje eu oro para que o Espírito do Senhor abra os seus olhos espirituais, pois eu creio que na cidade de Indaiatuba há muitas pessoas que carecem ouvir da glória de Deus. Eu quero te falar, pastor Tiago, em nome de Jesus, esse prédio vai ficar pequeno. Você será um canal de Deus para que muitos possam conhecer do Senhor Jesus. Sabe,
que o Senhor hoje nos dê essa clareza, essa revelação. Porque quando nós temos clareza e entendemos a importância do Evangelho, a nossa postura, o nosso posicionamento, a nossa maneira de agir em relação ao Evangelho muda. Às vezes você acha o seguinte: não, eu não tenho a capacidade para pregar, eu sou tímido. Às vezes, eu não sei como fazer direito, mas eu quero te falar, você não precisa saber falar muita coisa. Você precisa apenas abrir a sua boca e pregar o Evangelho. Há poder de Deus. Continuando o texto aqui de Isaías 61, ele diz: olha, o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados, e Ele me enviou para curar os enfermos, pôr em liberdade, a proclamar libertação aos cativos, a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Duas coisas aqui: o Senhor nos ungiu e Ele nos enviou. Sabe, o Senhor hoje, Ele quer ungir você com o poder dEle, com a unção dEle, e Ele também quer te enviar. Eu acho perfeita a palavra de Deus. Tudo na palavra de Deus tem o seu encaixe perfeito. Porque quando você vai ler também lá em Marcos, abre para nós, por favor, Marcos 16, versículo 15. Assim, quando o Senhor, depois de ressuscitado, as últimas palavras dele, ele disse, falando para os seus discípulos: olha, eu quero que vocês possam ir e que vocês preguem o Evangelho. Olha o que diz a palavra de Deus. E disse-lhes: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. O Senhor estava dizendo: olha, agora eu quero que vocês recebam o Espírito Santo. Lembre, é importante que você entenda a sequência. O Senhor morreu. Depois da sua morte, o que aconteceu com os discípulos? Eles ficaram atordoados, com medo. Eles ficaram, na verdade, preocupados. Olha, se prender o nosso líder, nós somos os próximos. Está correto eles pensarem assim, concorda comigo? Você pode perceber claramente, eles disseram o seguinte: olha, se prender o nosso líder, nós somos os próximos. O que eles fizeram? Eles entraram para dentro de uma casa e trancaram as portas. Estavam com medo. Estavam ali, preocupados com o exército judaico. Mas o Senhor então no terceiro dia ressuscita. E o que o Senhor faz? Ele vai e se apresenta no meio deles. Eles estavam ali, eu creio, numa reunião de domingo, cultuando ao Senhor, e o Senhor se fez presente na reunião. E à medida que o Senhor se manifesta, então os olhos de cada um deles, houve um despertar no coração de cada um deles, entendendo: olha, ele cumpriu a profecia. Aquilo que estava escrito a respeito dele veio a se tornar realidade. Ele morreu, mas ele ressuscitou. O Senhor falou: olha, em 3 dias esse templo será destruído. Ele não estava falando do templo físico, ele estava falando da sua própria vida. Ele morreu, mas ele ressuscitou. E o melhor de tudo é que quando ele ressuscita, ele deixa uma palavra ao coração deles. Ao final dos 40 dias, depois de estar com eles, o Senhor disse: olha, eu quero que vocês possam ir, e eu quero que vocês preguem o Evangelho. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20, também o Senhor disse: olha, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E ele fala: não somente eu quero que você pregue, mas eu quero também que você faça discípulos. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas tem algo aqui precioso e que você pode perceber, que o Senhor diz para eles o seguinte: olha, para que vocês o façam, essa pregação, eu vou liberar sobre vocês o meu Espírito. E então o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo, ministra sobre eles o Espírito Santo. Quem que é o Espírito Santo? O Consolador, Paracleto,
aquele que veio para estar conosco. Em João capítulo 14, o Senhor diz, olha, Ele vai vir e vai habitar dentro de você. Isso é algo tão poderoso, porque o Senhor agora, Ele não é mais apenas aquele que visita através do Espírito, mas aquele que se torna residente. Quando o Senhor sopra sobre eles o Espírito Santo, Ele está dizendo, olha, agora vocês serão capacitados. E o Senhor fala para eles, não saia deste lugar, enquanto não vier sobre vocês o poder do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso para você? Porque nós precisamos da unção. Lembra que eu li aqui em Isaías 61? O Espírito do Senhor nos ungiu. Você precisa ser revestido dessa unção. Porque quando você é revestido da unção de Deus, a unção de Deus te leva a falar. A unção de Deus, ela muda completamente o ambiente. Nós precisamos da unção de Deus. O Senhor então diz para eles, olha, eu vou derramar o Espírito sobre vocês, e o meu poder virá sobre vocês de tal maneira que vocês irão pregar, falar, ministrar, não somente em Jerusalém, em Samaria, mas até os confins da terra. E então, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, lá em Atos capítulo 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes. Olha que interessante. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, eles estavam reunidos no lugar onde o Senhor falou, no cenáculo. Eles não estavam apenas em Jerusalém, eles estavam reunidos no cenáculo, orando, buscando ao Senhor, tendo tempo ali, sabe, de edificação um na vida do outro. Por isso é tão importante, quando você participa da vida da igreja, você participa da célula. Porque a célula é o lugar de edificação, é o lugar de você falar, é o lugar de você poder ter voz, é o lugar de você compartilhar aquilo que Deus tem feito na sua vida. Sabe, se você não tem participado de uma célula, eu quero desafiar você a participar, se vincular, se envolver. Porque à medida que nós estamos vinculados, envolvidos, aliançados, o Espírito Santo, então, ele vem e ele derrama poder sobre nós. Sabe, irmãos, há uma unção quando você invoca, busca o Senhor, quando você está no seu quarto. Há uma unção neste lugar e você deve fazê-lo, porque isso vai edificar a sua vida. Mas há uma unção quando nós estamos juntos. Você já percebeu como que o inimigo, ele tenta de muitas maneiras trazer divisão, contenda, intriga, confusão no meio do povo de Deus? Por que de tudo isso? Porque a grande intenção e o propósito dele é nos separar, nos dividir. Mas à medida que nós estamos juntos, unidos, a unção de Deus, o transbordo de Deus, o poder de Deus é maior. E a palavra do Senhor fala que eles estavam reunidos. E eu creio que eles estavam ali orando, eles estavam ali buscando o Senhor, eles estavam ali, sabe, invocando a presença do Senhor. E a palavra de Deus fala que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente, quantos desejam de repente de Deus? Irmãos, nós precisamos do de repente de Deus. Eu oro por isso, sabia? Falei, Senhor, eu estou preparado pelo de repente. Às vezes você está ali vivendo a sua vida normal, mas olha o que aconteceu, eles estavam reunidos, orando, de repente, olha o que aconteceu, veio do céu um som. Olha a primeira coisa, quando a unção de Deus derrama, há um som. É tão precioso quando nós estamos aqui, cantando e louvando ao Senhor, há um som. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um dos únicos países onde nas igrejas as pessoas cantam. Na maioria dos países, as pessoas, elas não cantam, elas apenas assistem o louvor. Se você for em uma igreja tradicional presbiteriana, você vai até estranhar, porque todo mundo fica sentado ouvindo os ministros de louvor cantar. Quando as pessoas de fora vêm no Brasil, eles ficam até impressionados. Por quê? Porque não é hábito deles louvarem, não é hábito deles, durante o momento do louvor, sabe, cantar ao Senhor.
Mas isso é poderoso. Quando o Espírito do Senhor está sobre nós, nós podemos ouvir um som. Esse som fala da unção de Deus. A palavra do Senhor fala que teve um som. E esse som, olha como, que um vento impetuoso. Você já viu um vento impetuoso? Irmãos, viu aquele vento que vem, né, e balança as folhas, e transforma e mexe com tudo. Acho interessante, né, uma vez a folha falou para o vento: olha, eu não posso te ver, mas você mexe comigo. O vento, ele transforma o ambiente. O vento, ele muda. Você gostou, né? Sabe, o vento impetuoso. Vem um som. Depois vem um vento impetuoso. Tomou o lugar. Quantos creem que o Senhor pode tomar esse lugar? Oh, Deus, nós estamos preparados para o de repente. Irmãos, eu tenho orado por isso. Fala, Senhor, sabe, invade as nossas reuniões. Tu tens liberdade. Irmãos, é muito bom estarmos aqui juntos, reunidos, né? Eu acho muito bom quando os irmãos se arrumam. Eu, particularmente, eu gosto de me arrumar para vir para o culto. Por quê? Porque é um dia especial. Eu creio, é um dia especial para você. Não venha para o culto de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe, quando você se veste, quando você se prepara para vir para o culto, você está dizendo, Senhor, eu quero te honrar com o meu melhor. Porque esse momento é um momento importante para mim. Isso tem valor para mim. Sabe, queridos, mas o Senhor é aquele que tem liberdade. Você tem que dar liberdade para o Espírito de Deus. Quero te falar para você que é líder. Toda vez que você chegar na célula, fala, Senhor, eu estou preparado para o de repente. Senhor, eu preparei a célula, eu preparei o quebra-gelo, eu preparei o louvor, eu preparei a ministração da palavra, Senhor, mas eu quero te dar liberdade para que o Senhor possa mover. Aí o Senhor vem e move. Aí quando ele move, o que acontece? Parece que perde o controle, não é? Parece que o negócio fica uma santa bagunça. Eu lembro uma vez que a minha sogra, né, tinha uma camiseta que falava assim, eu pago mico por Jesus. Você já viu, quando o Espírito Santo vem, acontecem umas coisas diferentes, não é verdade? Você fica assim, nossa, mas irmãos, nós precisamos disso. Eu imagino que eles estavam ali reunidos e o Senhor moveu. O Espírito Santo de Deus veio. E quando o Espírito Santo veio, olha o que aconteceu. Houve um som, como que um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre a cabeça de cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Irmãos, esse aqui foi um grande, dínamos de Deus para a grande comissão. O Senhor falou, olha, ide, pregai o Evangelho, mas o Senhor derramou sobre eles uma unção. Eu quero profetizar e declarar, há uma unção de Deus sendo liberado sobre a sua vida hoje, nessa noite. Uma unção de Deus. Irmãos, por que nós precisamos dessa unção? Porque quando nós somos movidos pela unção de Deus, o nosso falar é diferente. É diferente, irmãos. Quando nós somos movidos pela unção de Deus, a timidez vai embora. A dúvida vai embora, o medo vai embora. Na verdade, há em nós uma grande ebulição, um grande desejo de falar de Deus. Avivamento é quando nós saímos do culto, não preocupados com aquilo que nós vamos fazer amanhã, mas é quando nós saímos deste lugar. Quantas pessoas eu vou ganhar para o Senhor essa semana? Essa semana eu vou pregar o Evangelho com ousadia, com unção, com poder, com vida. Eu fiz um desafio para os meus jovens lá em Campinas. Essa semana nós não tem encontro de jovens. E eu falei para eles, o jovem que levar 10 pessoas no encontro vai ganhar um presente meu.
Uns 2 me procuraram essa semana, pastor Tiago, eu vou ganhar esse presente. Você vê, por quê? Porque há no coração deles uma unção, há um desejo. Sabe, queridos, nós não precisamos de muito, nós precisamos de pessoas apaixonadas e cheias da unção de Deus. Sabe, eu creio, essa unção está disponível para nós. Sabe o que eu acho mais interessante? É que nesse texto, nós podemos ver que a unção de Deus, ela veio sobre a vida de 120 pessoas. Como o paulista diz, né? 120. Nós goianos falamos assim, né? Nós falamos 120. Mas, você pode perceber, abra sua Bíblia comigo, lá em 1 Coríntios, olha o que diz a palavra do Senhor aqui nesse texto. A palavra do Senhor nos fala aqui em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 6, que não eram somente 120 que estavam e andavam, ou que tinham ali Jesus como alguém que eles seguiam. A palavra do Senhor fala que eram aproximadamente 500 pessoas que viram Jesus depois da ressurreição. Olha o que a palavra do Senhor nos diz. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Olha que interessante. O Senhor havia falado para os 500, olha, eu quero que vocês fiquem aqui, e eu quero que vocês recebam o poder do meu Espírito. Quando o Espírito Santo vier e derramar sobre vocês, depois desse derramamento, vocês vão ser conduzidos pelo Espírito a pregar o Evangelho, as boas novas. Eu pergunto para você, o que foi feito dos 380? Porque somente 120 receberam a unção e o poder de Deus, o fogo de Deus, o batismo com o Espírito Santo. Sabe, provavelmente porque 380 deles não estavam completamente envolvidos ou desejosos de ver o mover de Deus na sua geração. Isso, irmãos, nos traz uma grande alerta. Por quê? Nós podemos sim viver a nossa vida em função de nós mesmos. Isso é um grande risco. Você pode sim, e não é errado, você viver em função somente de ter algo para você, ou construir algo para o seu bem-estar. Isso não é errado. Não é errado você ganhar dinheiro, não é errado você construir coisas, não é errado você adquirir bens, mas deixa eu dizer algo para você muito importante. O Senhor não quer que esse seja o final de todas as coisas na sua vida. Muitas pessoas só ficam em função disso. Trabalham e vivem a sua vida em função de ter, de ganhar, de acumular. Eu creio, quando nós somos prósperos, nós somos abençoados, isso glorifica e é um testemunho diante de Deus e dos homens. Eu creio, você será próspero em nome de Jesus. Não é da vontade de Deus que nenhum dos cristãos vivam precisando ou padeça necessidade e fique pedindo emprestado a outros. Isso não é da vontade de Deus. Sabe, que o Espírito do Senhor te dê sabedoria e graça para administrar o recurso que Ele tem colocado nas suas mãos, e eu declaro, esse recurso vai se multiplicar. Mas eu quero te falar uma coisa muito importante. O Senhor não nos abençoa simplesmente para que nós sejamos abençoados. A bênção de Deus, ela é sempre para que você transborde no reino de Deus. Sabe, quando eu entendi esse princípio, eu tive clareza dessa verdade, a minha maneira de lidar com o dinheiro mudou completamente. Eu lembro, como cristão, na caminhada com Cristo, começando a vida de casado, eu lembro que eu tinha dificuldade para dizimar e ofertar. Eu tinha uma grande dificuldade, porque eu não era organizado financeiramente, e sempre faltava um pouco, ou tinha dificuldade para administrar o recurso que o Senhor colocou nas minhas mãos. E aí eu negociava com o dízimo, eu falava o seguinte, não, esse mês eu não vou dar, mas o mês que vem eu dou dobrado, aí eu compenso o mês que eu não dei.
Porque você sabe, se você é cristão, o Espírito Santo vai incomodar você de alguma forma. E você já viu, tem pior que é crente que vive debaixo de condenação. Ele vive condenado, ele fala assim, nossa, eu estou devendo a Deus. Quem já teve essa expressão, que eu estou devendo a Deus? Ou já ouviu essa expressão? Sabe, eu quero te falar, você não deve nada para o Senhor. Nada. E não fique também com aquela atitude assim, não, eu preciso zerar o marcador com Deus. Se você não tem sido dizimista, se você ainda não entendeu esse princípio, é importante que você ore. Mas lembre de uma coisa, não fique focado no passado. A partir de agora, a partir de hoje, decida avançar nisso. Falar, Senhor, me ajuda, me ensina a praticar o princípio. Sabe, quando você pratica, você vai ver a bênção de Deus. Sabe o que eu fiz na minha época? Eu fiz o seguinte, não, eu vou resolver essa questão da minha vida. Esse negócio não vai ser mais um problema para mim. Eu tinha um prolabore mensal, e eu falei o seguinte, eu vou fazer 12 cheques. Pode ser que alguns dos jovens aqui nem conheçam o que é talão de cheque, né? Mas na época eu falei o seguinte, olha, eu vou fazer 12 cheques. Peguei um talão no banco, Douglas. Falei, eu vou preencher todo um em cada mês. Aí eu virei para o tesoureiro da igreja e falei para ele o seguinte, olha, eu estou preenchendo aqui 12 cheques. Fiz no mês de janeiro. Então eu coloquei o valor, né, do meu dízimo, aí escrevi lá e coloquei datado. Do primeiro mês de janeiro de 2000, eu não sei se me engano, era 2003 ou 2005. E aí coloquei todos os meses, falei para ele, ó, só tem um detalhe, se você colocar antes, vai dar ruim, que aí vai voltar sem fundo. Mas sabe, eu fiz isso de uma maneira profética, falei, olha, eu quero resolver isso na minha vida. Hoje você pode fazer, sabe como? Você pode fazer Pix programado. Eu aprendi que tem como fazer isso. É o cheque pré-datado de hoje. E eu lembro que eu fiz isso como um ato de fé. Eu falei, Senhor, eu quero resolver isso. Por quê? Eu ficava assim, irmãos, se você não separar, vamos falar a verdade, você começa a pagar as contas, aí paga o aluguel, aí paga a CPFL, aí você paga a Sanasa. Aí você vai vendo o dinheiro sair, você fala assim, não tem pro dízimo. Eu falei, não, eu vou honrar o Senhor em primeiro lugar. Sabe o que aconteceu? Eu sempre trabalhei com vendas. Irmãos, para a glória de Deus, todos os meses eu tive que dar mais. Sabe por quê? Porque o princípio funciona. Tem uma expressão, né, que diz assim, eureka, uau, funciona. Sabe, irmãos, aquilo mudou na minha vida. Mas foi uma mudança tão poderosa. E eu comecei a entender, olha, o Senhor me abençoa para que eu possa ser um canal de bênção. Experimenta. Você não pode fazer por obrigação, mas ore por isso. Peça ao Senhor luz, clareza. À medida que você investe no reino, irmãos, eu vou te falar, o retorno que vem sobre você é de uma maneira transbordante. É impressionante. Por isso o inimigo ele resiste tanto, por isso ele coloca tantas coisas na nossa cabeça para que você não oferte, não dizime, para que você possa reter. Mas à medida que você transborda, à medida que você investe no reino de Deus, sabe o que você está dizendo como sinal? Fala, Senhor, o meu recurso, ele existe para a glória do teu nome. 380 ficaram fora. Por que eles ficaram fora? Porque eles não entenderam aquilo que era mais importante. Eu quero dizer algo para você. O mais importante é que você seja um canal desimpedido, um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, cheio da unção dele, para pregar as boas novas. Eu não estou dizendo que todos serão pastores, não estou dizendo que todos irão liderar. Às vezes você não precisa liderar, às vezes você não precisa ser um pastor, mas você pode ser um instrumento da parte de Deus para a edificação de uma igreja de vencedores. Irmãos, eu quero te falar uma coisa, não há nada que pague tudo isso.
Você ser um instrumento de Deus para que outros conheçam ao Senhor como Senhor e Salvador das suas vidas. Ah, irmãos, sabe, eu já tive tantas oportunidades. Eu vi o Senhor já fazer tantas coisas. Eu lembro que eu estava numa célula e o Senhor me usou para que 3 jovens ali fossem tocados pelo poder de Deus. Você que é jovem, eu quero te dizer, você pode sim investir o seu tempo, o seu recurso, os seus dias para pregar o evangelho da graça de Deus. E eu quero te falar, você que é jovem, tem um chamado pastoral, você é o meu alvo de oração. Essa cidade, essa região metropolitana de Campinas vai ter uma videira em cada cidade. Vai ter uma videira em cada cidade. Eu tenho uns alunos lá de Indaiatuba que estão fazendo um seminário comigo. Eu falo para eles, você é o meu alvo. Eu tenho um Caleb lá. Eu tenho um Brian lá, o Brian está aqui. Eu tenho, cadê o Fernando? O Fernando também está lá. O Fernando não está aqui hoje à noite, né? Cadê o Fernando? Não está aqui hoje? Perdeu, está lá em São Paulo. Eu fico falando para eles, olha, eu creio, sabe, grandes coisas tem o Senhor para fazer. Sabe, irmãos, e à medida que nós nos dispomos o nosso coração para falar a pregação do Evangelho, você pode ter certeza, a sua vida vai ter um grande salto e avanço do reino de Deus. Às vezes você pode pensar assim, pastor, eu não serei um pastor ou não vou ser enviado, mas você pode sim ministrar àqueles que estão na empresa, os seus amigos no trabalho, você pode ministrar para os seus parentes, você pode ministrar para os seus vizinhos. A grande comissão que o Senhor nos dá não é somente para alcançar nações, mas é também para alcançar aqueles que estão perto de nós. Esse é o nosso chamado. À medida que você responde e abre a sua boca para falar, a unção de Deus vai fluir através de você. Preste atenção, volte aqui para nós em Mateus capítulo 16, versículo 15. Olha o que o Senhor fala aqui, isso é muito específico e poderoso. Ele diz o seguinte, olha o que ele fala, ide e pregai. Ele não falou aqui, ide e orai. A oração, ela é poderosa. A oração, a intercessão, ela move o braço de Deus. Mas o que é precioso é que ele não falou, ide e orai. Ele está dizendo, ide e pregai. Por que isso é poderoso, a pregação do Evangelho? A palavra do Senhor nos fala que o Espírito, ele está pairando. O Espírito, ele está aqui, no nosso meio, ao nosso derredor. À medida que nós falamos a palavra de Deus, o Espírito Santo, então, pode se manifestar. E quando ele se manifesta, ele convence, ele traz clareza, ele traz luz, ele muda o ambiente. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, você vai ver que o Espírito do Senhor estava pairando sobre a face do abismo, mas nada acontecia, ainda estava em trevas, havia abismo, mas a palavra do Senhor, quando foi liberada em Gênesis capítulo 1, versículo 3, ele diz, haja luz. O que aconteceu? Houve luz. Por que eu estou dizendo isso para você? À medida que você vai, e à medida que você fala o Evangelho, o Espírito Santo então pode agir. Mas, se nós não pregarmos o Evangelho, se nós não ministrarmos o Evangelho, quem vai ouvir? Quem vai ter a sua vida mudada? Eu gosto muito, eu estou me lembrando de um texto aqui, abra sua Bíblia comigo, lá em Romanos, olha o que diz aqui em Romanos capítulo 10, versículo 9 em diante. Romanos, eu acho que é o capítulo 9, irmãos, que eu quero ler. Não, é o 10 mesmo. Estou fazendo confusão aí com vocês, no fundo. Olha o que diz.
versículo 9. Romanos 10, versículo 9. Ele diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus os ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com a boca se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Portanto, a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Aí olha o que ele diz no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Agora ele diz, como porém invocarão aquele em quem não creram? Como que vai invocar se ele não crê? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, olha o que ele diz: e como crerão naquele em que nada ouviram? Segunda pergunta: e como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés daqueles que anunciam coisas boas. Se você inverter, se você ler de trás para frente, você vai perceber uma sequência aqui. Olha, eu preciso ser enviado, porque se eu for enviado, eu vou começar a pregar. Se eu pregar, vai ter aqueles que vão crer, e aqueles que creem, eles vão invocar. Percebe? Por isso que é importante que você seja alguém que proclama o Evangelho. Tem muitas pessoas que dizem o seguinte: não, pastor, eu não sei pregar, eu sou tímido. Irmão, se você visse a primeira vez que eu peguei no microfone para pregar, eu falo com todo respeito àqueles que ouviram, coitado deles. Foi um fiasco. É por isso que lá em Campinas eu não deixo os pastores pregar, só eu que prego. Porque eu estou treinando. Estou brincando. Às vezes você pode ter... Quem aqui já ouviu aquela expressão? Não, eu sou um zero à esquerda. Quem já ouviu essa expressão? Às vezes você fala assim: não, eu não sou nada, eu não consigo nada. Mas tem uma coisa interessante. Você até pode ser um zero à esquerda, mas depende de quem está à sua direita. Preste atenção, eu sou um zero à esquerda, mas se Jesus, que é o número 1, está do meu lado, então eu não sou um zero mais. Eu sou o quê? Eu já sou 10. Quem está entendendo? Agora imagine se eu, aqui do lado do Senhor Jesus, que é o número 1, me torno 10, e eu colocar vários zero à esquerda do meu lado. Eu posso me tornar 100, 1000, 10.000, 100.000, depois de 100.000 o quê? 1 milhão. Quem está me entendendo? Irmãos, não olhe para aquilo que você não tem. Você precisa entender: eu estou do lado de quem? Nós estamos do lado do Senhor Jesus. E eu creio, a palavra de Deus fala: o menor virá a ser 1000, e o 1000 uma nação santa. Sabe, eu creio. Por isso, nós precisamos pregar o Evangelho. Quando você prega o Evangelho, eu sei que não todos irão receber. Eu já preguei em muitos lugares que, na verdade, as pessoas me olharam com cara torta. Pessoas, às vezes, fizeram como que querendo desdenhar. Mas sabe de uma coisa? Eu nunca deixei de pregar o Evangelho. Eu lembro quando eu estava fazendo faculdade, um ambiente muito hostil para a pregação do Evangelho. E ali nós começamos um núcleo. E o que é mais interessante, daquele núcleo, saiu 50 pessoas que foram tocadas e transformadas pelo poder de Deus. Tudo por quê? Porque nós decidimos no nosso coração, eu e mais alguns amigos, a pregar o Evangelho. Prega o Evangelho. Seja em tempo oportuno, ou seja em lugar hostil. Sabe, irmãos, eu louvo a Deus porque nesses 26 anos de Igreja Videira, houve um despertar no coração do pastor Aloysio, junto com o pastor Naor. Eles começaram uma linguaiane com 50 pessoas, e hoje nós somos mais de 1000 igrejas para a glória de Deus.
É importante que você saiba. Por que dessa oferta? Qual que é a finalidade dessa oferta? Qual que é a função dela? Essa oferta ela tem o objetivo de sustentar pastores, abrir novas igrejas e manter essas igrejas nos lugares onde foram plantadas. Hoje nós estamos em 40 países. Deus tem nos levado a lugares longínquos que às vezes você jamais imaginou. Sabe, o Douglas falou aqui do Paquistão. Sabe, lá no Paquistão, Douglas, nós temos uma igreja videira com mais de 500 pessoas. Irmãos, no Paquistão, um país muçulmano. Sabe, no Nepal, nós somos uma igreja com mais de 300 pessoas. Deus tem nos levado a todos os continentes. Se você for na África, é impressionante você ver aquilo que Deus tem feito no meio dos jovens, no meio das crianças. Sabe, hoje nós somos mais de 30 igrejas na África. Deus tem levantado um povo com um coração disposto a responder ao chamado de Deus. Sabe, queridos, por isso que quando você está aqui ofertando e dizimando, você está dizendo o seguinte: eu creio que essa obra vai avançar, vai crescer, vai multiplicar para a glória de Deus. Pastor, como que é feito todo esse trabalho? Cada uma das nossas igrejas, as 1000 igrejas, elas também são dizimistas. Então, cada uma das nossas igrejas dá o dízimo dos dízimos. Toda semana, nós mandamos para a Via Internacional o dízimo dos dízimos, que é administrado pelo pastor Aloysio em Goiânia. Então, todo esse recurso é destinado para abertura de igrejas e sustento de pastores e missionários. Mas esse recurso ele não é suficiente para aquilo que nós fazemos durante o ano. Então, uma vez no ano, que é esse dia, né, o dia 14 agora de junho, nós estamos tirando uma oferta para suprir toda a necessidade do trabalho. Sabe, irmãos, tem sido milhões que nós temos investidos para que a obra de Deus e o reino de Deus avance. E eu quero falar para você, se você tem um chamado para outras nações, me procure, porque nós iremos ser um instrumento de Deus na sua vida para você impactar outras gerações. Você que é jovem, você é o meu alvo. Jovem tem vigor, energia. Ah, pastor, eu tenho um chamado para a Suíça, então me procura. Você não vê assim, nenhum chamado assim, né, para a Índia. Coreia do Norte. Não, agora você foi forte. Essa foi boa, viu, Gustavo? Aleluia. Né, vamos mandar lá agora, lá para o país que tem guerra, né? Oh Deus, misericórdia. Mas eu creio, né, que o Senhor, Ele tem esse chamado. Sabe o que nós precisamos? Constantemente sendo renovados nesse chamado, esse encargo do nosso coração. O Senhor tem renovado esse nosso coração. Nós temos um encargo, na nossa visão, o nosso encargo é edificar uma igreja de vencedores. Sabe o que é precioso? Nós podemos perceber que o vencedor não é aquele que é o primeiro, mas o vencedor é aquele que entendeu o propósito de Deus. Você não vai ver essa pregação em muitos lugares. Infelizmente, em muitos lugares hoje, a pregação é uma pregação de autoajuda, de como ajudar você a vencer os seus temores, de como ajudar você no seu casamento. Mas hoje eu estou aqui para desafiar você a ser um instrumento de Deus, para que outros conheçam da pregação do Evangelho. Irmãos, nós precisamos ser renovados nesse encargo. Esse é o principal das nossas vidas. Se nós estamos aqui, se eu, pastor Isaías, estou aqui, o pastor Tiago, o nosso principal foco e objetivo não é enriquecermos pregando o Evangelho. Nosso principal foco não é sermos conhecidos por causa da pregação do Evangelho. O nosso principal foco é que o Evangelho possa alcançar as famílias, trazer transformação e mudança. Você é um agente de milagres. Quando a palavra de Deus é pregada e a unção de Deus se manifesta, curas virão, milagres acontecerão,
o poder de Deus pode mudar realidades e cenários diferentes. E isso não tem a ver com um título. Isso é muito mais do que um título. Isso é muito mais do que uma posição. Que o Espírito do Senhor renova no seu coração hoje o encargo de falar das boas novas, de ministrar com ousadia, com intrepidez. Sabe o que é mais poderoso que você pode perceber? Depois que eles foram cheios do Espírito Santo em Pentecostes, o Senhor tomou a boca de Pedro. E então Pedro começa a ministrar, e a palavra do Senhor começa a ser proclamada, começa a ser ministrada ao coração daqueles que estavam ali. E em um só dia, 3.000 pessoas se reconverteram e foram batizadas pelo Senhor Jesus. Aí você percebe, eles saem daquele lugar, 3.000 pessoas são acrescentadas à vida da igreja, e eles então vão em direção ao templo. Quando eles chegam perto do templo, tem um mendigo lá. Eu acho que ele pensou, hoje é o meu dia de sorte, eu vou ganhar um dinheiro. E o que o apóstolo fala para ele? Pedro diz para ele, olha, prata e ouro eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. O que aconteceu? Aquele que era paraplégico, ele começou a andar. Ele começou a, na verdade, ter a sua vida transformada. Sabe, é isso que nós precisamos. Quando nós temos a unção de Deus e nós somos renovados no nosso encargo de pregar o Evangelho, nós podemos tocar as gerações e nós podemos ver o poder de Deus atuando, ministrando e sendo impactado aqueles que ainda não conhecem do Senhor. Sabe, que hoje o Espírito do Senhor renova o seu coração. Que hoje o Espírito do Senhor traga clareza. Eu serei um instrumento de salvação. Diga para o irmão que está do seu lado, você será um instrumento poderoso nesta cidade para a salvação de muitas vidas. Muitas vidas. Oh, irmãos, eu creio nisso. Sabe? Eu creio que o Senhor vai nos dar uma chácara só para fazer encontro. Você crê nisso? Eu tenho orado por isso. Falei, Senhor, o Senhor vai nos dar uma chácara só para a gente fazer. Todo final de semana vai ter uma igreja fazendo encontro. Eu creio nisso. É da vontade de Deus. Sabe, nós precisamos ser renovados nesse encargo. O nosso coração precisa ser apaixonado por essas verdades. Quando você pensa nas coisas do reino, você está dizendo, em outras palavras, o seguinte, olha, a minha esperança não é aqui nessa terra. O final de todas as coisas não é aqui. E sabe o que é melhor? Olha que interessante. Além de você usufruir e desfrutar de uma alegria indizível em ser um instrumento de Deus, ele ainda fala o seguinte, olha, se você for um instrumento, você será recompensado. Irmãos, eu creio, o Senhor, Ele poderia, no estralar de dedo, fazer todas as coisas. Ele criou os céus e a terra pela sua voz. Mas, olha que precioso, Ele nos escolheu. Ele escolheu mover na terra através do homem. Ele não precisava disso. Está vendo quanto é importante nós termos revelação e sermos renovados o nosso coração nessa compreensão e nessa clareza? Ele não precisava de nós. Se você for olhar, nós somos imperfeitos, mas Deus quer usar você. Sabe, há pessoas que eu não vou conseguir alcançar, mas você vai conseguir alcançar. Por isso que eu acho tão precioso a igreja em células, porque nós somos um grande exército de homens e mulheres cheios da unção de Deus para impactar a nossa geração. E eu quero te falar uma coisa, a recompensa é que você será coroado, não somente coroado, mas você vai reinar com Cristo Jesus quando Ele vier. Em Mateus capítulo 24, nós podemos perceber na parábola dos talentos, que ele diz o seguinte, olha, não enterre o talento.
Não enterre aquilo que o Senhor deu nas suas mãos. Sabe, glória a Deus para aqueles de 5 talentos, de 2 talentos, porque eles multiplicaram os talentos. Mas uma grande revolução pode ser causada se cada um de nós, com um talento que Ele nos deu, nós multiplicarmos esse talento. Sabe, que o Senhor hoje desperte no seu coração a importância de multiplicar aquele que Ele te deu nas mãos. Você pode sim ser um instrumento de Deus lá no seu trabalho, no meio dos seus familiares. Irmãos, há muitos que carecem da glória de Deus. Às vezes você pode olhar para pessoas que têm muito recurso e dizer, esse é bem sucedido, mas eu quero te falar, sem Cristo Jesus não há sucesso algum. Não há sucesso algum. Eles precisam conhecer de Jesus. Eu e você precisamos ter a urgência no nosso coração e dizer, Senhor, eu quero, eis-me aqui, usa a minha vida como instrumento nas suas mãos. Olha o que a palavra do Senhor nos fala, e eu quero encerrar com esse texto, quero convidar a equipe de louvor a vir aqui em cima. A palavra do Senhor nos fala em Isaías, que aquele que pensa nas coisas dos céus é comparado como alguém que é nobre. Alguém que de fato, Isaías 32, versículo 8. Por quê? Porque ele planeja e ele pensa coisas nobres. Sabe, o nobre, ele não fica só preocupado com aqui e com agora. Eu louvo a Deus pela vida dos líderes que o Senhor tem nos dado. E uma das pregações que mais impactou minha vida é quando o pastor Wilson falou sobre a eternidade. Sabe, irmãos, eternidade é uma palavra que você não vai ouvir em muitos lugares. Porque muitas pessoas, elas não têm a eternidade como algo do seu dia a dia. Mas nós precisamos, como homens de Deus e mulheres de Deus, nós precisamos entender que a eternidade, ela está mais próxima do que você imagina. Quando você começa a ler a palavra de Deus, você vai perceber que os dias estão se abreviando. E precisa haver uma urgência no nosso coração em sermos um canal. Você não pode ser aquele que recebe e algo para em você. Você precisa receber e você precisa transbordar. Você precisa deixar o Espírito fluir. Você precisa deixar o Espírito te encher. Sabe? E tem algo precioso que à medida que você deixa o Espírito encher você, então se torna leve, se torna prazeroso. Quando você é alguém que está seco, quando você é alguém que não tem essa unção de Deus fluindo, sabe o que acontece? Você se cala. E a grande estratégia do inimigo é que ele quer colocar você cheio de afazeres e de preocupações, para que você não possa deixar fluir a unção de Deus que está sobre a sua vida. Cada um de nós foi chamado por Cristo Jesus para ser um instrumento nas suas mãos. Não deixe que a unção pare em você. Não deixe que a unção, ela paralise. Não fica colocando empecilhos. Eu costumo dizer o seguinte, olha, se você deixar a unção de Deus fluir na sua vida, se você permitir ser uma voz da parte de Deus, você vai perceber que muitos problemas que você vê como grandes, o Senhor mesmo vai dissipar cada um deles, vai remover cada um deles. O que nós precisamos é ser movidos pela unção de Deus. Não se cale, não paralise em você, deixe a unção de Deus fluir através de você. O pastor que morava à beira-mar, certa vez, ele estava falando como que a unção de Deus flui. E ele percebia que quando a maré baixava ali na praia, perto do mar, os navios ficavam atracados. Navios aí de 50, 100, 150 toneladas. Mas no final do dia, quando a maré subia, o que acontecia?
eles poderiam ser empurrados com leveza. Quando você está vazio, ou quando a unção de Deus não está fluindo na sua vida, você vai perceber, tudo que você faz é pesado. Tudo que você faz é arrastado. O casamento fica arrastado. A vida financeira fica arrastada. Tudo, irmãos, tudo. Sabe o que nós precisamos? Nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Porque quando você se enche do Espírito Santo, a maré sobe. Aí quando a maré está alta, sabe o que acontece? Tudo se torna leve. Tudo se torna prazeroso. Eu desafio você. Enche-se do Espírito Santo. Todos os dias nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo, o Senhor nos traz a clareza da eternidade. Irmãos, não vive em função só daqui do agora. Em nome de Jesus. Você foi salvo, foi resgatado. O Senhor te deu uma nova história. Sabe para quê? Para que você seja um instrumento poderoso nas mãos dele para a salvação de muitas vidas. Às vezes pode ser que você está aqui hoje nessa reunião, sinta isso no meu espírito. Às vezes você está parado, está paralisado. Você poderia fazer muito mais. Você poderia, fazer algo com maior intensidade. Mas algo te parou. Algo tem parado você, algo tem paralisado você. Algo tem deixado você triste, abatido. Em nome de Jesus, toda tristeza vai embora hoje. Tudo aquilo que está paralisando a sua vida vai embora hoje. Eu quero declarar e profetizar a unção de Deus que está neste lugar. Vai invadir o seu coração e vai te levar a transbordar de vida. Porque eu quero te dizer, grandes coisas o Senhor tem feito por nós, mas ainda tem mais. Quantos desejam mais de Deus na sua vida? Eu quero que você fique de pé onde você está. Eu quero que a gente encerre esse culto fazendo duas coisas. Coloca para nós aqui o QR Code da oferta das missões. Eu quero te dar a oportunidade de maneira prática. Nós demonstramos o nosso amor pela obra de Deus, orando, mas de maneira prática, contribuindo. Pode ser que você nunca vá no Paquistão, mas eu quero te falar, o dia que você estiver no céu, e você vê paquistaneses lá, você vai poder dizer, eu fiz parte disso. Sabe, queridos, o seu recurso pode tocar nações. Por isso eu gostaria que você hoje tivesse a oportunidade, todos nós, assim como eu gostaria que você abrisse aí o aplicativo do seu banco e que você fizesse o Pix. Ou se você precisa de um envelope, os servos, por favor, os envelopes aqui. Às vezes você quer ofertar em dinheiro, você também tem a oportunidade de fazer isso. Mas eu quero que você não fique de fora. Que você tenha a oportunidade hoje de contribuir, de dizer, Senhor, eu quero participar desta obra. Eu quero declarar com esse recurso que eu amo o Senhor e que o teu reino não vai ser paralisado, o teu reino vai avançar. Quantos creem que nós iremos tocar muitas nações? Irmãos, hoje nós estamos em 40 nações, contando com o Brasil. 39 nações, mais o Brasil 40. Mas eu creio, nós iremos tocar todas as nações da terra. Nós iremos ver a glória de Deus se manifestar. E nós iremos testemunhar de um povo que será gerado pelo poder de Deus. Se você precisa, do envelope, se você precisa aqui fazer a sua contribuição, faça agora. Eu quero orar por você, quero abençoar essa oferta. Quero declarar que esta oferta que você está semeando, ela vai dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um para a glória de Deus. Quantos creem nisso? Levante as suas mãos como alguém que recebe. Não fique de fora. Se você precisar de um envelope de oferta, pode levantar a sua mão. Um dos irmãos vai entregar para você. Eu quero que você participe hoje. Se você precisa de um papelzinho para escrever o valor da oferta,
Por favor, também levante a sua mão, nós vamos entregar para você. Eu creio, grandes coisas fará o Senhor hoje na sua vida e através dessa oferta para a glória de Deus. Estenda a sua mão, deixa eu orar por você. Senhor, nesta noite eu quero abençoar a vida dos meus filhos. Quero declarar em nome de Jesus que eles são hoje frutíferos. Derrama a tua unção de multiplicação financeira sobre eles. Surpreenda-os, ó Deus. Que eles possam ver, que eles possam contemplar, ó Deus, o Senhor mudando a realidade, transformando a vida financeira de muitos deles. Senhor, eu declaro que esta oferta que está sendo semeada hoje para as nações, ó Deus, eles irão ver frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E eu declaro e profetizo que eles irão ser, ó Deus, abençoados pelo Senhor em tudo, em nome de Jesus. Saia do seu lugar, vem aqui à frente, entregue esse papelzinho com o valor que você está ofertando hoje. Isso para nós é importante para a gente contabilizar e nós passarmos isso depois para a Via Internacional. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida, por essa oferta. Mas eu não quero que você vá embora, que é a segunda coisa que nós vamos fazer hoje. Eu quero te pedir mais 10 minutos. Eu sei que nós já estamos no nosso horário, mas eu gostaria que você saísse daqui hoje cheio da unção de Deus. Quantos desejam receber mais da unção de Deus? Sabe, eu tenho sido desafiado pelo Senhor nas nossas reuniões, de nós terminarmos as nossas reuniões, saindo dos nossos cultos, cheios da glória de Deus, cheios da vida de Deus. Por isso, eu quero que você erga as suas mãos agora. Eu quero que você feche os seus olhos, você diga: Senhor, nesta noite eu quero mais de Ti, eu quero mais do Teu poder, quero mais da Tua unção. Abra a sua boca agora, feche os seus olhos, diga para Ele, fala: Senhor, eu quero mais de Ti.